Não, a obsessão ela acontece também a nível material, é muito forte. A nível espiritual, eu vou estar explicando daqui a pouco, tá? Precisa que você se ligue a uma faixa vibratória. A material é a que mais acontece. Quando nós criamos, por exemplo, uma antipatia com alguém, e nós passamos a vibrar negativamente com uma pessoa, nós estamos fazendo uma obsessão. Nós estamos obsediando uma pessoa. Né? Então essa energia que é emanada de uma pessoa encarnada para outra pessoa, então tem a obsessão de encarnado para encarnado, tem a obsessão de encarnado para espírito. O que é encarnado para espírito? Você tem o protetor, você tem o anjo da guarda. Mas você não faz nada para melhorar, mas toda hora você está chamando ele, toda hora para tudo na tua vida, esquecendo que os nossos protetores, além de nos guardar, ele tem toda uma missão dele. Né? Então, certas coisas que nós devemos fazer, ela vai influenciar. Então, nós temos uma obsessão de pessoa para pessoa, de pessoa para espírito, e de espírito para pessoa. Né? E através do sentido, o sentido da fé, o sentido do amor, o sentido do conhecimento, os 7 sentidos da vida também você possa estar obsediado. É quando você perde o valor em algum desses sentidos. É o que nós vamos estar conversando também. As pessoas hoje elas estão muito amedrontadas, né, Pai Enéas, por todas as coisas que estão acontecendo, por conta de toda essa vibração que está sendo gerada, né, de medo, né, de angústia, e isso contribui para essas manifestações mentais, essas questões de obsessão? Claro, influencia muito. Então, por exemplo, dando início ao nosso bate-papo, rapidamente, para ficar explanado, o que acontece? Nós estamos no plano material, no plano reencarnatório. Só que nós estamos ligados a toda a estrutura, eu vou falar assim, uma estrutura divina em todo aspecto. Nós somos apenas uma das criações de Deus e uma das faixas ou dimensões. Então existe a dimensão material e a dimensão espiritual. Então tudo que tem aqui tem de forma diferente do espiritual. A gente fala a contraparte espiritual. E para nós entendermos o mecanismo de ligação, começa na nossa mente. Então na nossa mente e sentimento. Por isso que o emocional é muito importante. Porque o emocional, ele caracteriza a sua felicidade. Vamos ver, se você estiver bem, se você estiver equilibrado, então quer dizer que sai da sua mente um cordão bem fino ligando as outras esferas superiores. Porque de acordo com o que nós sentimos e pensamos, nós vamos se ligar a essas faixas espirituais. Então, quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos perturbados, nós descemos uma faixa vibratória de acordo com aquele sentimento que nós estamos sentindo e nós trazendo para próximo de nós espíritos na mesma frequência. É igual uma frequência de rádio, melhor para entender. Então, quando nós baixamos a frequência, nós vamos estar fora, nós sentimos aquele pensamento desajustado, outros espíritos que estão naquela faixa vão vibrar na mesma sintonia. Então muitas vezes você precisa, por exemplo, de um tratamento, você muitas vezes vai no centro para tomar um passe, muitas vezes você começa uma terapia, tá? E essa terapia espiritual, ela tem como aqui equilibrar o emocional e afastar esses espíritos que foram se ligados através da faixa vibratória mental. Então, o que nós sentimos e pensamos é extremamente muito importante para que nós podemos ter a companhia, ou seja, diz o que você pensa, você vai saber quem é a sua companhia. Diz o que você sente, você vai saber quem está te acompanhando. Então, uma coisa que dentro de uma pergunta muito importante em cima do que você disse, irmão, é o estado atual hoje. Nós estamos enfrentando os problemas antes da pandemia, ela não deixou de existir. Os problemas antes da pandemia, o desemprego, a inveja, o desequilíbrio, final de relacionamento, final de sociedade, todas aquelas situações que nós vivemos a todo tempo. Mas a pandemia, ela trouxe algo muito poderoso. Porque estudando desde quando começou aqui no Brasil, dia 17 de março, que começou mais ou menos,
ainda até de uma maneira que eu ensino o pessoal a entender, da poderosa rainha Corona. Ela veio para testar, né? Ela veio para igualar o poder político, a forma, as culturas, mas ela é muito frágil quando você começa a se preocupar com o seu mente, mentalmente. Então o que ocorre hoje? Qual é a grande descarga que nós estamos enfrentando? O isolamento social. Nós tivemos no primeiro momento fazer o isolamento social. Então o isolamento, ele fez com que a separação, tirando aqueles membros da família, mas as famílias são muito grandes. Então aquelas reuniões de domingo, que um ia para a casa do outro, teve que deixar de fazer. Então você imagina, as pessoas que você ama, você não consegue, tá? As pessoas que você ama, você não consegue abraçar mais. Aí você teve de fazer o isolamento, aí muitos começaram a perder o emprego, muitos donos de empresa começaram a sentir a economia. Só que nós saímos da área de conforto, então o pensamento caseiro dentro dessa pandemia se tornou muito forte. Então, por exemplo, as pessoas começaram a desenvolver vícios que não tinham, muitos começaram a beber mais, muitos começaram a fumar, muitos começaram a não dormir, ter pesadelos, tudo isso fisicamente a gente fala que é transtorno de algumas coisas, mas tudo é toda ligação mental. Então as pessoas começaram a se desequilibrar porque não foi ensinado, nós não aprendemos a lidar com uma educação reencarnatória e espiritual. Então o espiritual é desconhecido. Então as pessoas não sabem lidar com esses acontecimentos, só que esses acontecimentos mentais sofrem muita influência. Então tem muitas pessoas que começaram a trazer para próximo da sua casa, tá, companhias astrais que está ligada ao grau mental. Então muitas vezes você se preocupa, muitas vezes a gente vê o nosso filho, a gente vê pessoas muito queridas passando por problemas muito físicos, de diversas. Então muitas vezes a gente sente, a gente fica preocupado, a gente perde a força de como está fazendo. Então o equilíbrio, ele é a razão, mas não é uma coisa tão fácil, porque nossa mente é poderosa, e a hora que ela desajusta, né, desajustou. Então aí precisa uma disciplina, ou as pessoas que estão perto, tá, que viu uma pessoa que está desajustada, que ela não consegue pensar, porque ela perde a razão. O mundo que ela começa a ver é totalmente diferente da realidade que ela vive. E também se ela estiver ligada a uma faixa problemática negativa, então aí o pensamento dela é muito maior do que ela tinha. Então por isso que precisa depois, quem está perto dessa, ajudar. Uma oração de luz é muito importante, porque aquela pessoa que desceu aquela faixa vibratória, então quer dizer que a mente dela e essa frequência de rádio, vamos dizer assim, ela acabou saindo de um ponto que o anjo da guarda tinha mais conforto. Então ela desceu, né? Porque, por exemplo, o mundo invisível à nossa volta é um mundo de frequências vibratórias de grau de consciência. Então eu vou falar alguma coisa que não tem como eu provar para todo mundo que está vendo, mas é uma verdade no estudo da espiritualidade. Então o céu celestial, onde Deus habita, não é olhar só para ele, é a nossa volta, de uma frequência diferente. Então, o mundo à nossa volta invisível, nós estamos ligados a todas as esferas, extremamente celestial, extremamente trevosas. Tudo está à nossa volta. Então, a nossa consciência mental de pensarmos é que liga essas faixas. Então, entre o limite humano e espiritual tem a nossa hierarquia. Por isso que a nossa hierarquia espiritual, os protetores, eles têm que trabalhar muito forte quando a gente começa a pirar, vou dizer assim. A gente começa a desajustar. Então, aí a turma... Isso, começa. Por quê? Porque nós começamos a descer. E conforme começa a descer, existe, por exemplo, os precipícios de Pombagira, o abismo, que são prisões consensuais de espíritos que perderam a sua evolução. Eles precisam ser esgotados, tá? Eles precisam ser esgotados para que depois volte a sua evolução. Então,
nós se ligamos a ele de acordo com o nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente trai para próximo. Então, por isso que, por exemplo, quando uma pessoa está sofrendo um desconforto, ela está sofrendo algo que deixou ela muito triste nesse sentido, então ela precisa ser tratada o mais rápido possível, senão ela desenvolve um cenário na cabeça dela e a realidade acaba não voltando. Então, muitas vezes ela começa a viver a influência. Olha só que esquisito, ela começa a viver a influência. Então, muitas vezes nós já tratamos dentro da espiritualidade pessoas que tinham transtorno, fez várias sessões com psiquiatra, fez várias situações e ela não acertava. Mas por quê? Porque ela estava sendo influenciada, ela vivia a vida de um espírito. Olha só que confusão, né? Não tem como eu provar isso, mas é verdade. Então, ao a pessoa ser tratada, mas aquele espírito que estava pensando identicamente naquela vida, passou a ser tratado também. Então, as influências acontecem a todo ponto, a toda hora, como a influência positiva também. Por exemplo, uma influência positiva, muitas vezes você está pronto, eu vou dar um exemplo assim, está pronto para pegar um avião, está tudo como você vai pegar um avião para fazer uma viagem, daqui a pouco você sente uma vontade de falar, mas será que é legal fazer essa viagem? Mas eu tenho que fazer essa viagem. E não é nada. Então, primeiro sinal, mas mesmo assim a parte humana falou mais alto. Aí você foi, aí o que aconteceu? Você chegou, você estava na sua bolsa a passagem, você sentiu vontade de pegar aquela passagem, porque você foi tirar alguma coisa dentro da bolsa, você pôs a passagem em cima do cômodo onde estava a sua bolsa, aí você olhou no relógio e falou, nossa, está na hora de ir embora, você pegou aqui de sua passagem. E aí você chega lá, estou dando exemplo, falou, nossa, esqueci, perdi o voo. Aí muitas vezes o voo aconteceu alguma coisa, como tem relatos que aconteceu. Como que foi? A influência dos protetores. Essa é uma influência. Eles usaram, tá? Eles usaram de uma maneira diferente. Então os protetores de luz, eles influenciam nós, sem mexer no livre-arbítrio, de uma maneira diferente das influências negativas. Tá? Então, as influências, elas acontecem em todos os aspectos. Basta que nós começamos a não conseguir resolver as nossas diferenças ou a diversidade do nosso caminho. Então, muitas vezes, a relação de pai e filho não acontece, um relacionamento que perdeu o amor, mas tem a convivência, tem aquelas políticas, muitas vezes por causa de dinheiros que ficam juntos. Então, toda a situação que é antinatural passa a abrir essas conexões espirituais negativas. E a pandemia, ela vem trazendo isso. A pandemia, por exemplo, quando nós não se preocupamos, eu não estou falando nós agora, mas tem pessoas que estão deixando de acreditar na própria dificuldade do próprio vírus. Por quê? Por exemplo, o isolamento, o ato de nós se cuidarmos, não é só cuidarmos da nossa própria vida. Não é se cuidar da nossa própria vida ou a vida dos nossos parentes, na vida dos nossos que a gente ama. É nós se preocuparmos que aquele profissional da saúde, que ele está indo para um campo de guerra e ele está indo para a morte também. Então, outra coisa, se nós tivéssemos uma consciência realmente com o próximo, porque é isso que está acontecendo. Hoje vamos dizer, eu não vou para uma festa, eu sempre falo para o pessoal, quanto a pandemia não estiver controlada, e se tiver 1.300 pessoas morrendo em 24 horas, então o ato de você tentar refletir a sua vida de uma outra forma, sem você fazer aglomeração, você não está só se protegendo você e as pessoas que você ama, você está protegendo os profissionais de saúde. Porque se você não tiver contaminado a um ponto que você precise de hospital ou alguém seu, então quer dizer que o vírus, como cavalo de Troia, você não leva para eles. Então, o que está faltando hoje, o que a pandemia está fazendo, é testar. Você teve que se descobrir dentro da sua casa o que você pode fazer. Tudo bem, no primeiro momento do isolamento social foi uma coisa muito bacana até, porque você tinha aquela rotina do trabalho, você não conseguia nem ver seu filho que ia para a escola, e quando você chegava muitas vezes, seu filho estava dormindo. Então, aquela correria, você deixou de ver muitos valores familiares. Ah, legal, agora eu vou ver. E mais outra coisa, tá? Dentro da casa, quantas vezes também, tá? Você tem a oportunidade
de conversar com o seu familiar ou você conversa por WhatsApp dentro de casa? Né? A gente tem que avaliar isso, porque também tem pessoas que a pessoa está lá no quarto, né? A outra está na sala, oi, tal. É importante, mas você perde o calor. Então muitas vezes conversar olhando nos olhos, aquela energia humana que a gente traz. Então muitas vezes você tem que praticar, por exemplo, uma influência digital que eu falo é isso. Por exemplo, os espíritos negativos são muito inteligentes porque, primeiramente, que eles sabem que a gente não acredita na existência dele. Quanto menos nós acreditar nisso, mais ele tem a influência na nossa vida. Os espíritos de luz, eles não precisam disso, mas dentro do mecanismo espiritual nós precisamos ter fé na existência deles. Mas independente se nós temos fé ou não na existência deles, já estão trabalhando, mas ele precisa que nós deixamos ele vir. Então, muitas vezes, por exemplo, para separar uma família, para separar a comunicação, muitas vezes o próprio celular é usado. Então é legal você usar fora da sua casa, dos trabalhos, mas quando você chegou em casa, é legal olho no olho, é legal você estar. Então, muitos desses espíritos faz com que você ainda leve o trabalho para a sua casa. Só que aí você acaba perdendo aquele tempo familiar, só que aquele tempo não é recuperado. Então, muitas vezes, uma família muito bacana aqui, e por algum motivo tiver alguma influência negativa inteligente, ele vai eliminando esses mecanismos. Quanto mais separado tiver a família, mais esse ponto. Então, existe essa situação. Então, e outra coisa, nós estamos num ponto da matéria de evolução. Então, vai ter desafios. Desafio é você ter aquele, eu vou dar um exemplo, você tem aquele serviço, aquele trabalho do teu sonho, que você lutou a vida toda, do nada, você perde o trabalho. Então, seu sonho foi pro água abaixo, teu projeto foi pro água abaixo, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu vivi a vida toda lá, estava pronto para isso, aconteceu. Eu estou dando um dos exemplos muito impactantes. Tá? Então, essas situações mentais, de acordo com o que nós sentimos, ela influencia muito e existe espírito que se alimenta disso. Isso é uma verdade. E perceber também, né, pai, que a mente, ela mente, né? Isso mesmo. Ela é uma ótima serva, uma péssima senhora. É, porque a Da mente... mesma forma que ela pode te levar para um lado bom, ela te afunda, né? Isso, porque a gente fala que é uma estrutura mental, ela cria cenários. De tanto que você mentaliza uma coisa, e se ela for negativa, você cria. Então, por exemplo, junto a uns estudos que tem até de psicografia, o próprio pai Rubens fez várias psicografias muito interessantes disso, como por exemplo, O Guardião da Meia-Noite. Eu não estou sem esse livro aqui, mas esse aqui também é muito bacana, dos 7 portais, porque ele revela uma situação que nós não estamos acostumados e não quer acreditar. Então, o que acontece? As prisões do poderoso inferno que nós conhecemos, nada mais é uma prisão mental, criada pela mente. O que a Janaína falou é verdade. Então, muitas vezes, nós acreditamos num desajuste e fazemos aquele desajuste ser verdade. Então, a mente está dando um sinal negativo de uma realidade, uma falsa realidade. E quando isso é criado, é interagido também, tá? Uma aproximação de espíritos que estavam presos, porque é uma coisa assim, nem sempre você tem um espírito próximo de você negativo, mas você tem a frequência. Então o espírito está lá nas trevas, você está aqui encarnado, mas por algum motivo você entrou e esse desajuste seu acaba alimentando ele. Então ele vai vibrando de lá para cá, você vibra daqui para lá e fica esse fervo acontecendo. Então, como que eu posso, muitas perguntas, mas como que eu posso te proteger disso? Primeira coisa, nós temos de avaliar nossa ação e reação, nossas atitudes. As nossas atitudes como pessoa, como ser humano, ela é extremamente importante para tudo. Então, primeiro, porque muitas vezes você acredita que você ficar falando da vida dos outros, ficar criando fofocas, criando algo ruim que não
que não soma nada para o seu melhoramento, você acha que está certo, mas você simplesmente está trazendo uma energia negativa para você, porque é uma reação em tudo. Tudo sai em nós, mas volta para nós. Então, uma coisa que nós temos de pensar, se você não pode, por exemplo, abençoar alguém, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo. Nós vamos aprender. Então, muitas vezes a gente gosta de alguém, muitas vezes criou uma antipatia, mas viver o ódio a gente não tem esse direito. Porque viver um ódio de uma antipatia, uma amizade pode começar, mas ela pode terminar. Terminou uma amizade, segue cada um para um lado, esqueça aquela pessoa se você não pode, mas não cabe nós viver o negativo de criar uma negatividade no nome daquela pessoa, porque ela não serve mais para você, mas ela serve para outra pessoa. Como você não serve mais na vida dela, mas você serve para outra. Então, quando você começa a tomar cuidado com a sua ação e reação, então aí você cria dentro da sua mente um mecanismo muito positivo. Então, a positividade de mente. Então, tem vários exercícios que a gente encontra dentro da espiritualidade que é para isso. Tá? Acalmar o espírito, o yoga é muito bom. Então, existem algumas terapias que a gente fala que é uma ciência humana, vamos dizer nesse sentido, nada mais é um equilíbrio dos chakras, um equilíbrio de energia. Então, muitas vezes você está com uma energia muito pesada, porque o seu pensamento está pesado. Então, mas você não consegue sair desse campo. Né? Então, você precisa de uma terapia, você precisa ir fazendo, você precisa acalmar o teu espírito. Você tem que parar de tomar decisões emotivas sem uma razão. Você tem que racionalizar, pensar, acalmar. Quando você começar a fazer isso, tudo na sua volta começa a melhorar. Mas quando você começar a reagir, quando há muita briga, há muita discórdia, há muita gritaria, um não ouve o outro, pode ter certeza que tem uma faixa vibratória muito hostil. E ela invade a casa, invade a vida, o trabalho e tudo, não tem o que fazer. Esses espíritos se ligam e você vai ver que uma simples, muitas vezes deu um grito na casa, era só um pequeno grito e depois virou quase pancadaria. A gente tem esses aqui. Por isso que a gente precisa sentir, aí sentiu traz para o pensar, e do pensar você traz para a ação, né? Ótimo, esse é. É uma reta conduta, né? Esse equilíbrio dessas três sensações vai trazer uma reta conduta, né? Ou muitas... Aí tá perguntando. Pode falar. Aí está perguntando, John, já achei que meu guardião esqueceu de fazer justiça por mim. Por que senti isso? Uma coisa muito bacana, tá? Quando nós estamos muito... a gente abaixamos, a gente está muito deprimido, a gente está muito revoltado, a gente está muito de saco cheio, desculpa a palavra, mas quando nós estamos muito fechados para receber as coisas, a primeira coisa que a gente se revolta é com as nossas forças de luz. Porque quanto mais longe tiver, eles são culpados de tudo. Tá? Porque quando nós se revoltarmos com a nossa força de luz, então a gente não quer ouvir, então é um bloqueio. Então por isso que as forças das trevas são extremamente inteligentes. Porque a primeira coisa para ter nós, escravizar nós dentro de um sentimento negativo, por exemplo, o guardião da lei divina, ele é o primeiro a sentir o impacto do seu pensamento. Porque abra no astral um portal de uma faixa. Bacana esse, tá? De uma faixa. Então, quando abre o portal de uma faixa, ele é o primeiro que vai tentar conter aquela ação daqueles espíritos que vão tentar ir para a tua vida. Só que esses espíritos sabem que quando você chegar lá e falar, mesmo na sua revolta, falar, olha pai, eu não sei como você pode se relacionar com o guardião. Aí, né? Chegar lá e falar, olha pai, olha, eu estou com muita raiva, eu não sei o que o senhor está fazendo aqui, mas eu sei que o meu sofrimento é o teu. Porque o guardião de luz, Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Anjo da Guarda, a missão perante Deus é fazer com que nós tenhamos uma encarnação menos pesada. Essa é a força de luz. Então, quanto mais equilibrado nós tivermos, mais a estrela dele vai. Quanto mais der certo a nossa missão, mais ele vai evoluir. A única missão do protetor é isso. Então, que se está dando errado, se nós estamos ficando biruta, se nós estamos entrando no vício, se nós estamos entrando em várias situações negativas, a missão do protetor está perdendo.
Então ele sofre também. Mas o que os espíritos das trevas faz é a gente perder a fé nos protetores, porque muitas vezes nós pedimos a Deus, mas muitas vezes a gente fica preso humanamente dentro dos nossos problemas. Então a representatividade de Deus vem através de um anjo, através de um arcanjo, através de um preto velho, através de um Exu. Ele é a representação porque ele manifesta o mistério de Deus. Então é o protetor que traz para Deus quando a gente se afasta. Então o inimigo, ele tem que fazer com que nós perdemos a fé em quem? Em Deus. Nós temos de ficar revoltados com o nosso Exu, com o nosso caboclo, com o nosso anjo da guarda. Eu não vou acender essa vela para o anjo da guarda, o anjo da guarda não me ajuda. Né? Aí o inimigo está dando certo. Aí faz, por exemplo, outra coisa que eles fazem muito, tá? São extremamente habilidosos. Quando nós, por exemplo, que nem tem, vamos dizer, lá no canal do núcleo, tem lá firmeza de anjo da guarda. A pessoa fala, está desajustado, é agora, legal, eu vou fazer com o anjo. Aí pega a velhinha do anjo, nossa, ela começa a sentir tudo que ela nunca sentiu ainda do que ela estava desajustada, antes dela acender. Aí ela fala o seguinte, não, eu não vou acender mais, porque olha o que eu senti, mas eu vou fazer isso amanhã. Aí ela vai fazer, só que o que aconteceu? O espírito negativo falou, opa, consegui levar para amanhã a ativação da fé dela com o poder. Quanto mais tempo, vai chegar o momento que a nossa mente vai classificar que a firmeza do anjo da guarda, que é uma vela de luz, é a pior coisa que existe. Mas a pior coisa é aquele pensamento negativo que a gente está tendo de autodestruição. E por isso que uma coisa que acontece, uma pessoa desajustada, que eu falo emocionalmente, se ela não for tratada, então muitas vezes ela começa a cometer mutilação contra ela mesma. E isso é um problema muito maior também. Sim. A gente costuma ver isso até em crianças já, né? Isso. O Luciano perguntando, os animais pegam as coisas ruins que seriam para os donos? Sim. Tá? Muitas vezes, por exemplo, um ótimo animal, tá? Especialista em transmutar, tá? Todos os animais, eles trazem uma ação divina de proteção ao dono. Então, muitas vezes, quando é ligado um espírito negativo que vai, muitas vezes o animal pega. Então, o comportamento do animal começa a mudar também. É natural você ver no animal isso. Por isso que também, quando você tem um animal em casa, e outra coisa, além de ter o animal em casa, o animal muito sensitivo à emoção do dono. Então, isso já é uma ação que o animalzinho já está te ajudando. Então, quando você fica muito desequilibrado ou muito triste nesse sentido, você pode perceber que o animal começa a ficar moado. E aí aquela companhia... Isso. E aquela companhia invisível que está se alimentando, muitas vezes é puxado para o campo dele. Tá? Isso é um mistério. Eu não consigo explicar por que isso acontece, porque os mestres falaram que não está aberto para o plano da matéria, mas é um mistério de Deus. Então um animal ele acaba puxando para uma proteção do dono. Tá? Mas um outro animal muito magístico, tá? Esse é especialista para lidar com isso, porque ele puxa para dentro dele, com tal tranquilidade, dentro dele ele positiva esse espírito e devolve para a faixa, os gatos. Tá? São extremamente portais luminosos, né? Cada cor de gato representa um mistério, mas eles são bichos de extrema espiritualidade, tá? Que consegue fazer isso. Então quando ele sabe identificar quem está perto de você, ele chega para perto de você e transmuta a sua energia. São animais muito bacanas. Então pode o animal pegar o que está com o dono? Claro, pode. E outra coisa, não só pegar espírito ruim, vamos falar também de energia. O espírito ruim ele vai vir depois de ficar interagindo uma energia em volta de nós. Tudo na vida, tudo na criação é energia. Então uma energia escura vai abaixando a áurea, aí você vai abaixando vibratoriamente, aí você começa a se conectar. Então a energia que nós temos que trabalhar, que é aquela forma de pensar. Muitas vezes você nada está bom,
às vezes você não consegue raciocinar, pensar bem, então você está com alguma coisa, e não é um espírito ruim, você começou com uma energia ruim. Ao logo de sentir isso por muito tempo, aí você vai ter outras mentes que estão desequilibradas visivelmente. Então você atrai. Por isso que tem aquela situação que o universo conspira muito positivo contra com você, mas o que você pensa, você atrai. Isso a gente tem que simplificar. Tem mais alguma outra pergunta? É a cocriação, né? Isso. Tem uma pergunta da Aline. Como fazer com insônia, desânimo? Isso tem a ver com uma questão assim de influência mental, de obsessão? A diferença, assim, por exemplo, tem o que não entendi, o que fazer para curar isso ou como isso acontece? Como que é a pergunta dela? Ela perguntou como fazer com insônia e desânimo. Mas como a gente está dentro do tema de influências mentais, né? Além de buscar um tratamento, claro, né? Pode acontecer de ser espíritos que estão perturbando essa pessoa durante a noite. Por exemplo, se tiver uma... É o que o senhor falou, né? É a sintonia, né? Sintonia. Ela tem que... Então, por exemplo, principalmente o desânimo, a falta de energia, aquilo lá que você não quer mais ligar, muitas vezes ela vem de uma situação frustrante. Muitas vezes, por exemplo, tem caso que a pessoa tem um bom trabalho, ela tem um bom casamento, ela tem bons amigos, mas ela começa a perder a beleza ao mundo à volta dela. Por quê? Porque ela entrou numa rotina que está faltando alguma coisa. Então isso leva uma queda de energia. Isso eu estou dizendo nesse ponto. Ou uma parte frustrante. A pessoa teve uma decepção, e ela fica vibrando essa sintonia, então ela vai tendo uma má noite de sono, ela perde a vontade de comer. Por isso que quando você está muito desanimado, uma das grandes receitas é você encontrar o que mais te dá prazer. E você praticar. Então, se você for atrás do que você gosta de fazer, seja uma boa música, seja você lutar para fazer uma boa comida que faz tempo que você não faz. Eu vou fazer, agora na pandemia não, né? Mas eu vou fazer uma viagem. Ou você ficar vendo, por exemplo, convidar os amigos legal, aquele que está com você mesmo. Então você passar a encontrar algum momento que te traz daquilo, que te tira daquela ação, é ótimo para isso. Aí você vai ver que vai melhorando. Evitar se envolver com frequências negativas, que seria tragédias. Na televisão, evitar situações na mídia que mais traz desespero e dor de outras pessoas. Você parar com essa conexão quando você estiver sofrendo. Ver só coisas boas. Você vai falar o seguinte para o seu cérebro: olha, nesse momento, durante 7 dias, 14 dias, 21 dias, eu vou cuidar de mim na minha mente. Então você vai deixar de assistir as mídias que traz tragédias. Tá? Filmes muito impactantes. Você vai estar simplesmente vendo coisas boas. Você precisa falar para o cérebro: olha, coisas boas estão acontecendo. Então muitas vezes você vê imagens bonitas na internet, você vai lá e fica vendo imagem. Aí você fazendo essa prática, mais a oração do seu coração, você vai ver que em pouco tempo você volta a dormir. Porque um problema que acontece no sono, que quando o nosso organismo ele acalma durante o sono, então muitas vezes é comum, tá? Isso não tem como eu provar também, mas acontece. Então no sono você faz muito deslocamento mental. E depende do seu sentimento, então você acaba deslocando mentalmente para regiões meio tumultuadas. Então aí você tem maus noites de sono. Então é aconselhável você fazer uma oração antes, acalmar o espírito, sempre fazer uma oração, né, antes de dormir. Isso é um grande exercício, isso é verdade, em qualquer momento. Tá? Isso vai te ajudar. E 5 minutos não custa nada, né? Nada. Tem outra pergunta aqui? Peraí. Perdi aqui. Sacerdote, como não confundir paranoia com intuição? Boa pergunta. Como confundir paranoia com intuição? Então, a gente tem que entender o que é essas duas coisas, tá?
A nossa mente, como a Janaína falou, ela prega peças. Então a primeira coisa, tá? Paranoia é igual aquele o mal de pânico. Você tem medo de você sair, você, por exemplo, eu vou sair de carro, mas eu vou sofrer um acidente. Eu sei que eu vou sofrer um acidente. Nossa, mas eu vou sofrer um acidente. Né? Aí eu não quero sair de casa hoje porque eu tô. Mas você não faz mais nada do que você falar, eu vou sofrer um acidente, eu vou sofrer um acidente. Não, eu sei que vai sofrer um acidente. Aí a hora que você menos imagina, daqui a pouco chega alguém e fala, nossa, da esquina de casa teve um acidente. Ah, não falei? Né? Aí de tanto que você está vibrando, eu vou sofrer um acidente, eu não posso sair de casa, aí essa energia você acabou atraindo. Aí muitas vezes a pessoa, seu vizinho chega e fala, Janaína, você ficou sabendo que aconteceu um acidente na rua de trás? Fala, não falei? Era para ser eu. Era para ser, eu falei, não vou sair de casa. Então essa situação é paranoia. Tá? Essa é paranoia, porque você cria uma energia tão pesada, temerosa, tá? Que você está falando para o universo, eu quero estar na hora errada. Nossa mente é uma mente poderosa de realização. Então se você ficar vibrando, a primeira coisa que tem que entender, tá? Que quando as coisas tiverem de acontecer, elas vão o quê? Acontecer. Mas você não pode perder a sua força de viver. Intuição, tá? Intuição é que você tem uma intuição de algo que vai acontecer. Mas eu sempre falo uma coisa, a intuição ela deve ser estudada. Porque se a intuição ela estiver te levando, sempre você tem uma intuição de algo ruim, já está uma coisa que precisa ser ordenada. Porque a intuição, tá? Primamente os dons divinos, já diz tudo aqui, dom divino. Então cada um traz uma intuição avançada, premonição, claravidente. E esses dons, tá, estão ligados aos mistérios dos tronos, lembra os orixás? Então vibra isso para uma autoproteção. Então precisa, por exemplo, nós controlarmos isso, por isso que existem os núcleos e os terreiros de Umbanda para cuidar disso, porque uma intuição desequilibrada, ela pode ser usada como uma obsessão, tá? Então do outro lado, principalmente o médio, então é usado a intuição. Então, ele sempre tem uma intuição muito ruim do que está sempre acontecendo, ele não sabe lidar com isso. Então muitas vezes ele acha o seguinte, olha, eu mentalizei que eu ia perder o emprego. E perdeu o emprego. Então eu sou mal, tudo que eu penso acontece de ruim para as pessoas. Então está fechando o negativo. Então a pessoa precisa de um profissional dentro da espiritualidade, uma orientação, porque existe o exercício de você controlar isso. Então a paranoia é aquilo que você cria extremamente negativo, de um desespero, como se fosse algo ruim. A intuição ela é leve, tá? Ela vem, mas depois ela vem sempre, acaba, ela nunca vem em cima da hora, você tem intuição muitas vezes de uma semana mais leve, passa aqui. Então a paranoia é que você cria aquele transtorno daquilo. Então por isso que a gente fala assim, está tendo mal de pânico, está tendo aquele medo, aquele transtorno de sair de casa e tal, e cria a mente todo um desajuste. É como a gente costuma, né, falou, citou aí, né, psicanálise em todo mundo. Mas é verdade, na psicanálise a gente procura mostrar para a pessoa aquilo que é paranoia, porque a paranoia, na visão psicanalítica, claro, né, ela não acontece hoje. A paranoia, ela vem vindo, você vem sempre, como o senhor falou, ela vem vindo, né? Minha vida não vai dar certo, meu emprego não vai dar certo, meu namorado vai me deixar, é melhor eu não ir para essa roupa porque ele vai brigar. Então isso vai crescendo dentro de você. Enquanto a intuição é algo que chega, estaciona em você e você pode pensar sobre aquilo. Isso, né? Mesmo. E sentir se a intuição realmente, né, é diferente. A paranoia, ela traz medo, ela traz desespero, né? Pânico. E ela acontece, né, de tempos, vem vindo de tempos pra cá, né? Não é como a intuição, tipo, eu vou pegar o avião. Nossa, o senhor citou, né? Vou pegar o avião, mas acho que ainda não vou. Aí vai procurar a passagem e não tá lá. Isso foi uma intuição, não foi paranoia. Ele só não tava com medo Isso daquele mesmo. voo, né? Isso mesmo. O voo é bacana que você está falando, porque aí a gente consegue, por exemplo, ainda deixar bem mais claro. Por quê?
Você não estava com medo da viagem, você não estava criando, o avião vai cair, vai explodir, vai ser sequestrado, vai estar aqui. Você não estava com isso. Então a viagem era algo natural em você. Mas a intuição estava influenciando, falou, mas será que é legal eu fazer essa viagem hoje? Eu podia fazer no final de semana, eu marquei na plena terça-feira. Então isso é uma intuição, então ela é mais leve, né? E como você disse, a paranoia é algo que ela vai crescendo dentro. Além de ela vir crescendo dentro, a paranoia aí cai naquela parte que nós estávamos falando da influência. Tudo que você pensa e mentaliza, você traz espíritos no mesmo grau de influência. Então por isso que a paranoia se torna muito destrutiva, porque muitas vezes você tem vários espíritos em volta de você com aquela mesma paranoia. Tem uma outra pergunta do Nicolas. Qual a melhor forma de não ser influenciado por energias de outras pessoas? Obsessores encarnados. Tá, de encarnado. Esse é um grande desafio todos nós, porque uma coisa que acontece também, tá? Diariamente. E uma coisa que acontece muitas vezes, você, olha só, muitas vezes tem pessoas tão amarguradas que você nem percebe, por exemplo, que o fato de você dar um bom dia já é ruim. Então muitas vezes, Nicolas, como que eu posso me defender de uma pessoa que não gosta de mim e ela vive enviando energias negativas? Naturalmente você vai ter que ser mais forte nas suas convicções de não devolver essa mesma energia. Como que eu não vou devolver se a pessoa não para de falar de mim e não para de querer cuidar da minha vida? Você vai cuidar da sua vida, você vai cuidar dos seus sonhos, você vai cuidar das realizações. Quando você fizer isso, mas está difícil fazer, porque aquela pessoa está desencadeando uma energia muito forte, mas você tem que criar a própria sua, que o universo vai conspirar. Quando não cuidar da vida de outros, e cuidar da sua, então quer dizer que o sucesso já está específico. Aí o que vai acontecer? Uma pessoa que quer destruir você, que ela tem um olho gordo, ela não quer que você se dê bem. Você não deve viver para mostrar para as pessoas que você está se dando bem. Você tem que viver para você estar no seu conforto. Então o sucesso da sua própria felicidade é o esgotamento do invejoso. Então, é o esgotamento dele. Então você não vai se preocupar com isso. Agora, como que eu vou me livrar da energia? Aí você vai ter que interiorizar os seus objetivos. Como que eu sei? Muitas vezes você não está pensando em ninguém, mas você teve um conflito com um amigo de serviço, tal, aí mudaram de serviço e você está bem e tal. E no meio do dia veio aquela pessoa, você já ficou pensando nela do nada. Então quer dizer que existe, aquela pessoa está falando de você. Então como que nós podemos controlar isso? Você deve sentir uma antipatia ou uma reação se você visualmente brigar com alguém, você discutiu com alguém, então houve uma ação na linha do tempo presente. Agora uma pessoa que já aconteceu um rancor lá atrás e você não pensa isso, e do nada começou a pensar isso de uma, duas, pode ter certeza que aquelas pessoas que estão vindo na sua cabeça, que você está se sentindo, você vai ver que teve um tipo de discórdia. Então eu sempre aconselho quando fazer isso, quando eu tenho a oportunidade, fazer o seguinte, né? Uma oração para aquela pessoa, olha Deus, por favor, pede para esse irmão, tá? Se dar bem, peço para ele conquistar o sonho deles. Aí muitas vezes fala, mas por que eu vou pedir para aquele cara que só deseja mal? Que quando ele fica desejando mal, ele fica no seu pé. Se ele estiver feliz, ele está feliz, ele tem outra coisa para fazer. Ele te esquece, você está numa boa. Então tem que tirar das trevas. É, isso mesmo. Isso. Tem várias maneiras de se cuidar também, né? Tem vários aspectos que a gente aprende, né? Isso que a Janaína falou também acontece.
Então, muitas vezes tem aquele amigo que adora te dar um abraço, né? Ele percebe que quando te dá um abraço, ele pega, você está perto, ele está mal, né? Ele está mal, ele te abraça e fala, nossa, eu adoro quando você aparece na minha vida e tal. Eu adoro você, e você está bem, daqui a pouco você dá aquela baixada, a pessoa sai bem. Isso são campos de transferências que a gente fala, absorve a carga do ambiente. Então tem várias coisas que vai, mas conhecendo o tipo de mediunidade que você tem, tá? Você consegue explorar ela a seu favor. Só precisa conhecer qual é a mediunidade, tá? Dar uma estudada como você pode beneficiar dela, aí não tem problema, é muito bacana. A mediunidade eu consigo tirar? Não. Eu consigo doar? Não. É seu, foi dado por Deus. Você tem que controlar. Isso não tem como. Você não consegue doar, não consegue transferir. Nada, o que é seu é seu. Então precisa conhecer, tá? E uma vez que conhecer, você vai lidar com isso naturalmente. Que nem eu disse na outra live, né? Médio é canal de comunicação. Então ele traz os seus próprios dons. Isso que a Janaína falou acontece muito, né? Que é de transferência. E aí, 5 minutos ele estava tranquilo, bom, mas aquela energia que ele estava passou-se para mim. Eu preciso trabalhar isso ainda? Preciso. Mas eu consegui chegar na minha casa, tomar um banho, me defumar, fazer minha oração e eu fiquei tranquila. Naquele momento eu não consegui trabalhar. Não, mas isso que você disse é natural, principalmente que você vai imaginar que você está no seu campo natural, você não está saindo, pensando, pegando a carga de todo mundo. Então, a Janaína está trabalhando, eu vou pagar uma conta, eu vou lá na lotérica, você estava naquela, a sua cabeça estava na sua encarnação natural. E no meio do percurso, você encontrou alguém, tá? Numa faixa muito problemática e alguma coisa do mecanismo, no seu dom, acionou e trouxe para você. E muitas vezes o dom nosso trabalha porque você tinha recurso, aquela pessoa não tinha. Então era aquele momento astral que as forças entraram em algum acordo, vamos dizer, nesse sentido, né? Então, porque você tinha o recurso, então você ia fazer o banho de sal grosso, e principalmente se você fosse fazer só uma oração, mas quem traz um dom de transferência ativo, então traz uma brigada trabalhadora ativa. Então as suas forças espirituais, elas são muito ativas. Então muitas vezes nós somos usados, num bom sentido, como um veículo de trabalho. Então você pegou a carga, você levou para a tua casa, olha só, você foi lá na lotérica bem, saiu ruim, mas você conseguiu chegar na sua casa e trabalhou. Mas a sua brigada é especialista nisso. A brigada daquele irmão não. Então muitas vezes acontece. Então a mediunidade ela vai acontecendo de acordo com o que Deus quer que faça. Essa é um grande... Está tudo certo. É o fluxo da vida, não tem muito o que fazer. Mais uma vez entra aí o amor, né? O amor. Você sabe que de repente pode até pegar no bom sentido alguma coisa de alguém em algum lugar, mas como o senhor falou, você tem os recursos para chegar em casa, se cuidar, né? Seja através de um banho, seja através de orações, ou seja pedindo socorro para o Pai Enéas. Socorro, Pai, de alguma forma a gente tem o socorro, né? E outras pessoas não têm, infelizmente, né? Então uma outra coisa, e completando o que você está falando, até o socorro é muito bacana. Você ter um profissional especialista da espiritualidade que você confia, é ótimo até para falar de uma maneira mais fácil de você poder entender. Mas um grande mecanismo que a humanidade tem é Deus. Né? Então, por exemplo, o ato de você ter essa ligação com Ele, não só quando você precisa, mas você realmente pôr Ele na sua vida. Aquele exercício que nós estávamos falando da live, de você trazer as partes de Deus para dentro de você, que é um exercício. Hoje eu vou acordar, eu quero que o amado Pai Oxalá ande comigo de hoje. Então olha o exercício de luz. Tá? Então o exercício de luz é muito importante nessa faixa que nós estamos, né? E principalmente outra coisa, isso que a Janaína falou também acontece, mas tem uma maneira mais hostil que também acontece, que você está de paz, aí tem uma pessoa muito violenta que está acontecendo, muitas vezes você passa perto, está tendo uma discussão ali, só o fato de você passar perto da discussão melhorou, só que você ficou revoltado.
Então aí você tem que tomar cuidado com essa energia que não era sua, porque você tem que entender por que você está bravo, por que você está revoltado, por que você ficou hostil, o que te aconteceu para poder levar você nesse meio. Ah, não aconteceu nada, eu estou com raiva. Então você tem que tomar cuidado que quando chegar em casa, as pessoas que você está em casa não sabem o que aconteceu, vai saber o que você fazer. Então se você for totalmente hostil, descontando todo nesse sentido, a pessoa tem aquela reação. Então aí você tem que acalmar. Se você ficar muito possuído, vamos dizer, nesse sentido que eu falo, né? Muito aqui, você acalma, porque uma palavra machuca mais que uma ação. Verdade. Então isso nós temos de Palavra entender. lançada como flecha lançada no Lançada. fogo, né? Isso mesmo, não tem como. Oi. Pode falar. Falta 4 minutinhos para acabar a nossa live. E agradecer ao Senhor. Está acabando no tempo certo, porque deu um estrondo tremendo aqui. Nossa, começou meia força, só que não sei se o senhor percebeu que escureceu tudo. Eu vi. Mas aí está aqui o celular iluminando a gente. Então, queria saber se o senhor tem alguma coisa a falar, deixar alguma mensagem, algum banho bacana para a gente tomar. Uma das coisas muito bacanas, por exemplo, que nós podemos fazer é energizar. Então, pegar uma vela branca, acender ela e oferecer a Oxalá. E você acende ela, põe em cima da sua cabeça, oferece a Deus, a Oxalá, e depois você dá um círculo na sua cabeça e você pede que toda a carga que você esteja sentindo, que todo o pensamento que você esteja sentindo, seja consumido na chama daquela vela. Aí eu vou esquecer o que o Senhor falou. Senhor Deus, peço que faça valer a sua presença na chama dessa vela. Aquela conexão daquela vela, ela vai fazer toda uma limpeza em você. Uma que acalma o espírito também, para quem gosta do banho de defesa, do pescoço para baixo, são rosas brancas. Você pega rosas brancas, você ferve primeiro a água, deixa ela em ebulição, depois você pega as pétalas de rosa branca, você põe na água, você fecha, tá? Deixa, tá? Acalmar. A hora que tem uma temperatura agradável, você toma do pescoço para baixo sem problema nenhum. Tá? Mas o da chama é muito boa. Tá? Essa da chama, oferecer a chama a Deus, uma vela branca, palito a Deus, aos orixás, as suas forças protetoras, e pedir que ela descarregue, ela vai descarregar tudo. Isso, aí você só dá um ou dois giros em volta da sua cabeça, né? Porque todas as dimensões que estão em volta de você, elas são recolhidas para a chama da vela e recolocadas cada coisa no seu devido lugar. Que bom, que bom. Gratidão. Gratidão. Mais uma live, tá conosco. Sempre. Mais um ensinamento. E eu só tenho que agradecer. Eu agradeço por ter o prazer de lhe conhecer pessoalmente. Que ver isso. o seu trabalho como é lindo. E, nossa, sem palavras. É muita satisfação estar com Somos você. uma fã. Que isso.